Sou o professor Marcelino Matsuda. Neste vídeo trataremos da proteção contratual do consumidor. Como referência bibliográfica, utilizamos o texto da proteção contratual do professor Nelson Neri Jr., do livro Código Brasileiro de Direito do Consumidor, escrito pelos autores do anteprojeto. Artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. O Código fala então das relações de consumo. As relações jurídicas do Código de Defesa do Consumidor são denominadas de relações jurídicas de consumo. São liames jurídicos entre o fornecedor e o consumidor, cujo objeto é a aquisição de produtos ou a utilização de serviços pelo consumidor. Os elementos da relação jurídica de consumo são três: os sujeitos, de um lado fornecedor e de outro consumidor. O objeto da relação jurídica consumerista é o produto ou o serviço. E o terceiro elemento é o teleológico, que é a chave para a identificação de uma relação jurídica como de consumo, ou seja, a destinação final do produto ou do serviço ao consumidor. Conhecimento prévio do consumidor sobre o conteúdo do contrato é direito básico do consumidor. A informação adequada sobre os produtos e serviços em toda a sua extensão, qualidade e quantidade, conteúdo, riscos que apresentam e etc. O fornecedor deve ter cautela e dar ao consumidor a possibilidade de conhecer o conteúdo do contrato, com todas as implicações e consequências, os deveres e os direitos, bem como as sanções pelo inadimplemento absoluto ou relativo da obrigação contratual. Não sendo dada a oportunidade ao consumidor de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, as prestações não obrigarão o consumidor. Dar oportunidade de tomar conhecimento do conteúdo do contrato não significa dizer para o consumidor ler as cláusulas do contrato. Significa fazer com que o consumidor conheça efetivamente o conteúdo do contrato. O sentido teleológico e finalístico do Código de Defesa do Consumidor indica o dever do fornecedor de dar efetivo conhecimento ao consumidor, com todos os direitos e deveres que decorrerão do contrato, especialmente sobre as cláusulas restritivas de direitos do consumidor, que devem ser destacadas nos formulários de contrato de adesão, conforme o artigo 54, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor deve dar oportunidade ao consumidor para que tome conhecimento prévio e efetivo do conteúdo do contrato, pois o consumidor tem a seu favor a possibilidade de haver a inversão do ônus da prova, conforme artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, implicando a transferência do ônus da prova ao fornecedor. É muito comum o consumidor tomar conhecimento de cláusula contratual que atua em seu desfavor apenas quando ocorre o fato que enseja a aplicação daquela cláusula. Por isso, para o consumidor, o conhecimento da cláusula restritiva lhe dá duas hipóteses. Uma, não teria contratado por ser desvantajosa, ou, a segunda hipótese, contrataria sabendo da circunstância contratual restritiva de direitos. Redação clara e compreensível.
O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 46, exige que a redação das cláusulas contratuais seja feita de modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor, para que a obrigação por ele assumida para com o fornecedor possa ser exigível. O cuidado que se deve ter na relação das cláusulas contratuais, especialmente das cláusulas contratuais gerais, que precedem futuro contrato de adesão, compreende a necessidade de desenvolver-se a redação na linguagem direta, cuja lógica facilita sobremodo sua compreensão. Deve-se evitar tanto quanto possível a utilização de termos linguísticos rebuscados, expressões técnicas não usuais e palavras em outros idiomas. Explica o professor Neri que os termos técnicos de conhecimento do homem médio, as palavras estrangeiras que já estavam no domínio popular do homem mediano, podem, em tese, ser empregados na redação de um contrato de consumo, atendidas as peculiaridades do caso concreto, bem como do universo da massa a ser atingida como aderente no contrato de adesão. É preciso que o sentido das cláusulas seja claro e de fácil compreensão. Do contrário, não haverá exigibilidade da cláusula, desonerando o consumidor da obrigação. A avaliação da efetiva compreensão da cláusula pelo consumidor depende do caso em concreto. Sendo o consumidor pessoa de nível universitário, normalmente terá maior facilidade de entendimento do conteúdo de determinada cláusula contratual que o consumidor com instrução primária, sem domínio razoável da língua portuguesa, conseguiria. É o que explica o professor Nelson Neri. Artigo 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Aqui temos os princípios específicos da interpretação dos contratos de consumo, que são a interpretação mais favorável ao consumidor, atender mais à intenção das partes do que à literalidade da manifestação da vontade, conforme o artigo 112 do Código Civil, a boa-fé objetiva, conforme os artigos 4º caput e inciso 3º, e artigo 51, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor. Nas cláusulas ambíguas ou contraditórias serão interpretadas em favor do consumidor, e interpreta-se o contrato de modo a fazer com que as cláusulas tenham aplicação, extraindo-se delas o máximo de utilidade, conforme o princípio da conservação. Artigo 48. As declarações de vontade constante de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica nos termos do artigo 84 e parágrafos. No caso de contrato preliminar, recibo de sinal, escritos particulares e pré-contratos, há a manifestação da vontade negocial do fornecedor, de sorte que o sancionamento com a execução específica da obrigação de fazer justifica-se de modo mais acentuado do que a sanção para o não atendimento pelo fornecedor à oferta vinculada por ele. Conforme o professor Neri, a consequência para o inadimplemento da obrigação de fazer, derivada dessas manifestações de vontade, não é a resolução em perdas e danos, mas sim, como regra, o cumprimento forçado da obrigação por meio de execução específica. Essa regra geral vem demonstrada pelos artigos 35, inciso 1º e 84, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor prescreve que, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta,
apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: 1. Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Em relação à execução forçada da obrigação de fazer, o procedimento da execução específica da obrigação de fazer do Código de Defesa do Consumidor é semelhante ao Código de Processo Civil de 2015, conforme o artigo 497. Aplica-se aqui a regra universal, segundo a qual a norma especial prevalece sobre a geral, conforme explica o professor Neri. Na execução das obrigações de fazer derivadas de relação jurídica de consumo, o sistema processual a ser implementado é o do artigo 84 e parágrafos do Código de Defesa do Consumidor. As regras do artigo 84 e seus parágrafos propiciam maior efetividade à tutela do consumidor em juízo, superando com grande vantagem o antigo sistema do CPC. Com o artigo 497 do CPC de 2015, a tutela do consumidor em face do inadimplemento da obrigação de fazer e não fazer foi alargada para abranger também o não consumidor, já que seu regime se aplica às relações jurídicas civis e comerciais lato sensu. O artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor prescreve que na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. A conservação da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor, ou se for impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Já a indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. O parágrafo 4º diz que o juiz poderá, na hipótese do parágrafo 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando o prazo razoável para o cumprimento do preceito. E o parágrafo 5º prescreve que para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. Quanto ao procedimento da execução específica, o Código de Defesa do Consumidor conferiu ao juiz amplos poderes para tornar efetiva a tutela do consumidor por meio da execução específica da obrigação de fazer. Explica o professor Neri que o juiz poderá determinar qualquer providência que o caso mereça, a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer. Essas providências podem ser de várias ordens, tais como busca e apreensão, desfazimento da obra, remoção de pessoas e coisas, impedimentos da atividade nociva, além de requisição de força policial. Evidentemente que as medidas enumeradas no parágrafo 5º do artigo 84 não são exaustivas, mas simplesmente exemplificativas. Artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único.
Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato monetariamente atualizados. O direito de arrependimento existe per si, sem que seja necessária qualquer justificativa do porquê da atitude do consumidor. Basta que o contrato de consumo tenha sido concluído fora do estabelecimento comercial para que incida plenamente o direito do consumidor a arrepender-se. O prazo de reflexão é de 7 dias. O professor Neri explica que em outros sistemas jurídicos esse prazo é mais dilatado, mas o legislador brasileiro optou por conceder o prazo de 7 dias de relativa exiguidade, de modo a evitar eventuais abusos que possam ser cometidos pelo consumidor. Contam-se o prazo de reflexão a partir da conclusão do contrato de consumo ou do ato de recebimento do produto ou serviço. Aplica-se na contagem do prazo o artigo 132 e parágrafos do Código Civil, excluindo-se do início e incluindo-se o dia final. O professor Neri explica que não se inicia nenhum prazo em feriado ou dia não útil e, se o dia do vencimento cair em dia não útil ou feriado, prorroga-se o prazo para o dia útil imediato, conforme o artigo 132, parágrafo 1º do Código Civil. Se o produto ou serviço for entregue ou prestado no dia da assinatura do contrato, é a partir daí que se conta o prazo para o exaurimento do direito de arrependimento. Caso contrário, se o contrato for assinado num dia e o produto ou serviço entregue ou prestado em época posterior, o prazo de reflexão tem início a partir da efetiva entrega do produto ou serviço prestado. O direito de arrependimento existe independentemente do produto haver sido encomendado por pedido expresso do consumidor. O Código lhe dá esse direito porque presume, iure et de iure, que possa não ter ficado satisfeito e ter sido apanhado de surpresa quanto à qualidade e outras peculiaridades do produto ou serviço, nos dizeres do professor Neri. O direito de arrependimento existe quando a contratação se der fora do estabelecimento comercial. O Código enumerou de modo exemplificativo algumas dessas maneiras de contratação: telefone e domicílio. O caráter de números apertos desse elenco é dado por advérbio especialmente, constante da norma. E para o professor Neri, essa expressão indica claramente o propósito da lei enumerar exemplos e não hipóteses taxativas. Toda relação de consumo que for celebrada fora do estabelecimento comercial está sujeita ao regime do direito de arrependimento. Assim, as contratações por telefone, telex, fax, videotexto, mala direta, reembolso postal, catálogo, prospectos, lista de preços em domicílio e etc. O consumidor tem direito à devolução imediata das quantias eventualmente pagas, monetariamente atualizadas pelos índices oficiais, caso exerça o direito de arrependimento dentro do prazo de reflexão. Neste sentido, o professor Neri ensina que a cláusula contratual que lhe retire o direito ao reembolso das quantias pagas é abusiva e, portanto, nula, de acordo com a prescrição do artigo 51, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar
em que pode ser exercida e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática com ilustrações. O caráter complementar da garantia contratual. A garantia legal é obrigatória e inderrogável. A garantia complementar é um plus, conforme ensina o professor Nery. É um plus a favor do consumidor. O princípio da garantia legal deflui de todo o sistema do Código, sempre que o Código de Defesa do Consumidor estabelecer obrigação para o fornecedor e está ipso facto conferindo garantia legal ao consumidor, conforme artigo 4º, inciso 2º, a linha D e 8º ao 25 do Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, encerram a garantia legal de adequação, qualidade, durabilidade, desempenho e segurança dos produtos e serviços. Essa garantia legal não pode ser excluída, em nenhuma hipótese, a pretexto de que o fornecedor estaria dando contratualmente outro tipo de garantia. Sempre que houver garantia convencional, entende-se que, ao lado dela, subsistirá a garantia legal. Ao contrário da garantia legal, que é sempre obrigatória, a garantia contratual é mera faculdade, que pode ser concedida por liberdade do fornecedor. Portanto, os termos e prazo dessa garantia contratual ficam à vontade do fornecedor. A garantia legal de adequação, qualidade e segurança dos produtos e serviços independe de termo expresso, conforme o artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor, sendo proibida a cláusula que exonere o fornecedor de prestá-la. Vedada a exoneração do dever de indenização pelo fato ou vício do produto ou serviço, conforme os artigos 25 e 51, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Vamos aos artigos. Artigo 24. Diz que a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Artigo 25. Diz que é vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nessa e nas seções anteriores. Parágrafo 1º do artigo 25. Diz que, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. Parágrafo 2º do artigo 25 diz que, sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou incorporador e o que realizou a incorporação. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor prescreve que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 1º, impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos nas relações de consumo entre fornecedor e o consumidor pessoa jurídica. A indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. São essas as considerações a respeito da proteção contratual. Agradeço mais uma vez por terem me ouvido e ficado até o final deste vídeo. Muito obrigado, saúde a todos, forte abraço e nos veremos no próximo vídeo.